nós falaremos sobre os fatores que causaram a queda de Sansão, o homem com uma força sobrenatural. E se vocês já estão interessados no assunto, foco na palavra. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal No Caminho da Paz em Cristo. E o tema de hoje é um tema forte, é um tema impactante e também triste. Nós falaremos sobre Sansão, um homem consagrado, separado para o Senhor, escolhido por Deus, mesmo antes de seu nascimento. Então, para nós conhecermos melhor Sansão, vamos usar a palavra de Deus para que ela nos revele qual era o chamado de Sansão e como ocorreu a sua queda. A história desse homem incrível tem início em Juízes 13. Nós sabemos que o pai de Sansão era Manoá e sabemos também, à luz da palavra de Deus, que a sua mãe era estéril e que um dia um anjo do Senhor aparece a ela e diz que ela não mais seria estéril e que daria à luz um filho e que esse seria consagrado ao Senhor porque o Senhor o havia escolhido. A mãe de Sansão, antes de concebê-lo, recebe uma recomendação do anjo do Senhor. Nós temos acesso a essa informação em Juízes 13, verso 4, assim está escrito: Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, e não bebas vinhos, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e darás à luz um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus, desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Nós temos um ponto importante. Sansão, antes mesmo do seu nascimento, já nasce com um voto de nazireado. Ele é um homem separado e escolhido pelo próprio Deus. E o anjo do Senhor dá instruções à mãe dele de como ela deveria proceder mesmo antes de sua concepção. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Números 6 e nós vamos ver quais são as leis que envolvem o voto do nazireado. Assim está escrito na palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando um homem e uma mulher tivesse separado, fazendo um voto de nazireu para se separar ao Senhor, deverá se separar do vinho e da bebida forte, e não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá uvas, sejam frescas ou secas. Em todos os dias de sua separação, não comerá nada que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Em todos os dias do voto de sua separação, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias nos quais se separou para o Senhor. E ele será santo, e deixará crescer os cabelos da sua cabeça. Todos os dias em que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo morto, do corpo de um morto. Não se deixará contaminar, nem por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, quando estes morrerem, porque a consagração do seu Deus estará sobre a sua cabeça. Eu vou pedir para que os irmãos façam mais uma leitura bíblica comigo. Nós iremos ler agora Deuteronômio 7. Eu vou pedir a atenção dos irmãos nessa leitura. Assim diz o livro santo do Senhor: Quando o Senhor teu Deus te trouxer à terra que vais possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, os heteus e os gigazeus, e os amorreus e os cananeus, e os ferezeus e os heveus e os jubizeus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás e as destruirás completamente. Não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirás misericórdia.
tampouco estabelecerá casamento com elas. Não darás tua filha ao seu filho, nem a sua filha tomarás ao teu filho, porque elas fariam com que o teu filho deixasse de me seguir para servir outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra vós e vos destruirá repentinamente. Eu vou pedir para que os irmãos, depois com calma, façam uma leitura em Juízes 14. Nós vamos ver que lá Sansão tem uma atitude que ele não poderia ter. Ele contrai matrimônio, ele toma para si uma mulher estrangeira, uma mulher do povo inimigo que estava subjugando Israel. Ele pega uma mulher dos filisteus para tomar para si como esposa. Já começa aí todo o problema. Quando ele fala para o seu pai e para sua mãe que ele quer se casar com uma mulher que faz parte do povo filisteu, seus pais dizem a ele: filho, não faça isso. Não tem entre o nosso povo alguém, alguma moça com quem você queira se casar. Você tem que querer se casar logo com uma mulher do povo inimigo, que é uma proibição de Deus a nós. O Senhor não permite essa mistura para que isso não comprometa a adoração ao Senhor, para que isso não nos afaste do caminho do Senhor. E ele diz: não, eu quero essa mulher porque ela agradou aos meus olhos. E aí ele contrai matrimônio com essa mulher. E aí começam todos os problemas da vida de Sansão. A desobediência. A desobediência. Vamos lá. Nós sabemos, à luz do livro santo, que o Espírito Santo do Senhor se manifestava na vida de Sansão através de uma força sobrenatural, uma força física. Então Sansão tinha uma capacidade, ele conseguia fazer coisas que um homem normal não conseguiria fazer. Mas ele era cheio do Espírito Santo do Senhor e o Espírito Santo de Deus se manifestava na vida dele, através da vida dele, em forma de força física. É o único homem que o Espírito de Deus se manifesta dessa forma, ao ponto dele conseguir matar um leão, rasgar o leão com as suas próprias mãos. Isso está escrito no livro santo. Sabemos que o voto de nazireado proibia Sansão de tocar em cadáver. Mesmo que alguém da família dele morresse, pai, mãe, irmão, qualquer pessoa, ele não poderia tocar naquele corpo morto. E nós sabemos na Escritura Sagrada que ele mata um leão e que depois, quando ele retorna para rever a sua esposa, ele toca no cadáver do leão morto, do animal morto, e ainda consome o mel que ele encontra dentro desse leão e dá para os seus pais consumirem também, sem eles saberem de onde foi que ele tirou aquele mel, aquele alimento. Então, veja bem, mais uma vez, a desobediência ao voto que ele tinha com o Senhor. Ele era um homem consciente. Você acha que ele cresceu sem saber como foi que ele foi concebido? Você acha que seus pais não o instruíram? Você acha que seus pais não revelaram a ele tudo acerca do nascimento dele? E ele escolhe desobedecer às leis do Senhor. Prestem atenção, vamos continuar. Quando nós fazemos uma leitura em Juízes 16, nós vamos ver que Sansão desobedece à lei do Senhor mais uma vez. Ele coabita, ele tem uma relação íntima, uma relação sexual com alguém que ele não poderia. Ele tem uma relação íntima com uma prostituta, uma mulher com quem ele não era casado. Então nós conseguimos ver que Sansão ele tem uma perversão na área sexual. Ele é um homem dominado pelo desejo sexual. Ele é um homem que não consegue se conter ao seu desejo sexual. E ele mais uma vez desobedece ao Senhor. Primeiramente, se casa com uma mulher que não poderia, faz uma festa na casa do seu sogro. Provavelmente fica claro para nós que ele bebe, que ele come coisas que ele não poderia beber e comer porque era um homem consagrado, separado ao Senhor. Agora se deita com uma mulher com quem ele não poderia se deitar, que é uma prostituta. Vamos dar sequência agora.
Quando nós lemos Juízes 16, 4, nós vemos agora que surge uma mulher chamada Dalila, com quem os filisteus fazem um acordo para acabar com a vida de Sansão, para destruir Sansão. Pelo que a Escritura Sagrada nos revela, Sansão já conhecia Dalila e já havia estado com ela anteriormente. E ele era apaixonado por essa mulher. E mais uma vez nós vamos ver as paixões de Sansão afastá-lo do Senhor, fazê-lo desobedecer ao Senhor. Mais uma vez, o pecado sexual vai dominar Sansão de uma forma em que ele não vai conseguir nem perceber a maldade que estava em Dalila. O problema de tudo, meus irmãos, é o nosso relacionamento com o pecado. O pecado ele cega, o pecado ele destrói, o pecado ele corrompe e o pecado mata. Ele nos afasta de Deus e afasta o Espírito Santo do Senhor de nossas vidas. E esse é um fator muito sério e grave. É quando o Espírito Santo de Deus se afasta de nós a um ponto de nós não percebermos o afastamento do Espírito Santo do Senhor. Eu vou convidar os irmãos a fazer uma última leitura no livro santo. Quando nós lemos Juízes 16, nós veremos que Dalila nunca amou Sansão. Dalila nunca teve fidelidade a Sansão e Dalila vendeu Sansão aos filisteus. Acompanhem comigo a leitura, Juízes 16, 6, diz assim o livro santo. E Dalila disse a Sansão, dize-me, rogo-te, onde repousa a tua grande força, e com o que tu podes ser amarrado e afligido. E Sansão lhe disse, se me amarrarem com 7 vimes verdes que jamais tenham sido ressecados, então ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então os senhores dos filisteus trouxeram até ela 7 vimes verdes que não haviam sido ressecados, e ela o amarrou com eles. Ora, havia homens deitados em espera junto a ela na câmara. E ela lhe disse, os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele rompeu os vimes, como um fio de estopa se rompe quando encosta no fogo. Então a sua força não foi conhecida. Se os irmãos continuarem a leitura do texto sagrado, verão que por 3 vezes ela insistiu e ele a enganou. Na 4ª vez, que está aqui no verso 15, ela diz a ele, e ela lhe disse, como tu podes dizer eu te amo, quando o teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes, e não me contaste onde repousa a tua grande força. E sucedeu que, quando ela o pressionava diariamente com as suas palavras, e com ele insistia, a sua alma ficou atormentada até a morte. E sabe o que aconteceu, irmãos? Sansão revelou a ela a verdade. Ele abriu seu coração a ela. Ele estava tão cego, tão dominado pelo pecado, pela sua carnalidade, que ele não conseguia ver a maldade em Dalila. Ele não conseguiu enxergar o que ela estava plantando contra ele. Ele não conseguiu tomar como lição as outras 3 vezes em que ele fala a ela como ser dominada e como perderia a força, e ela faz tudo aquilo que ele diz que poderia ser feito, e os filisteus vêm contra ele. Ele estava cego, completamente perdido na sua imoralidade sexual, nas suas paixões carnais. Na 4ª vez ela consegue o que quer. E é triste o que acontece com ele, irmãos. É de cortar o coração. Mesmo nós tendo conhecimento que ele brincou com Deus, ele desobedeceu a Deus, ele brincou com o pecado. Não deixa de nos causar tristeza o que acontece com esse homem. O quanto ele se afastou de Deus, o quanto ele perdeu o foco acerca das coisas do Senhor, o quanto ele se afastou dos propósitos do Senhor,
um homem cheio de promessas, um homem escolhido por Deus, mesmo antes que ele existisse dentro do ventre da sua mãe. E ele se perde por amar mais ao mundo, mais ao pecado do que a Deus. É triste, irmãos. Quando nós finalizamos a leitura de Juízes 16, nós vemos o fruto do pecado de Sansão. Os filisteus o cegaram, o aprisionaram, humilharam a ele, zombaram dele, escarneceram dele, fizeram dele um bobo. E eu imagino a dor e o arrependimento que esteve, o pesar que esteve sobre Sansão. Eu imagino o quanto ele deve ter se arrependido de sua desobediência, de ter se afastado do Senhor. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, tão misericordioso, que Deus ouviu a súplica de Sansão. E Deus olhou para ele mais uma vez e atendeu ao desejo do coração dele. Eu peço para que os irmãos façam uma última leitura comigo. Juízes 16, 28. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te e me fortalece. Rogo-te só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E Sansão se agarrou às 2 colunas centrais sobre as quais a casa se colocava de pé, e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita e a outra com a sua mão esquerda. E Sansão disse: que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Assim os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. E assim termina a história da vida de Sansão. E que fique para nós como uma grande lição, que nós devemos estar sempre vigilantes, atentos, que nós não devemos brincar com o pecado, que nós precisamos estar sempre na presença do Senhor e ser obedientes ao Senhor. Nós sabemos que hoje o que rege a Igreja de Cristo é a sua graça, mas a graça de Cristo não é motivo para viver no pecado, não é motivo para desobedecer a Deus. Que todos vocês sejam cheios do Espírito Santo do Senhor e permaneçam firmes no caminho e no propósito do Senhor. Sejam pregadores do Evangelho de Cristo e alertem a todos que vocês puderem acerca do quão perigoso o pecado é. O que destruiu Sansão não foi perder o seu cabelo, mas foi a sua desobediência ao compromisso que ele tinha ao Senhor, ao voto e ao propósito de Deus na vida dele. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.